Olá, eu sou o Fernando e nesse vídeo vou falar sobre a utilização de LLMs para previsão de indicadores econômicos, mais especificamente a taxa de inflação medida pelo IPCA do Brasil, certo? Então, aqui a ideia do exercício é utilizar, explorar, né, os modelos LLM dentro das tarefas e potencial de uso que eles têm, né, que varia aí desde geração de texto, geração de código, tradução de texto, tradução de código, resolução de problemas diversos e também resolução de problemas matemáticos, né? Então, a previsão de um indicador econômico, uma variável aí numérica, a gente pode enxergar como um problema matemático que a gente precisa solucionar. Então, a gente vai fazer aqui nesse exercício, né, justamente isso, utilizar o LLM para produzir previsão, certo? Então a ideia geral é essa do exercício, e aí para aplicar, né, vai ter várias dificuldades, vários obstáculos, né, no caminho. Então eu vou destacar aqui quais são os obstáculos e tentar aqui dar uma ideia geral, mostrar aí a intuição principalmente de como funciona para estruturar esse exercício, certo? Não vou me aprofundar aqui em questão de código, de linguagem de programação, tá? Nem vou abrir aqui nada de código, certo? Vou focar mais aqui na ideia da estrutura, certo? Aí se você quiser ver o código, né, dá uma olhada aí no site da Análise Macro, onde eu vou estar disponibilizando a parte de código. São algumas centenas ali de linhas de código, então eu precisaria de talvez uma hora para explicar linha a linha aqui do código. Eu acho que a ideia não é essa, vou tentar ser mais sucinto aqui, só dando uma visão geral, tá? Então, quais são os obstáculos para você aplicar esse exercício, né, de previsão de inflação usando um LLM? O principal obstáculo vai ser a reprodutibilidade, né? Então, ali no modelo, né, LLM, cada entrada de texto, cada pergunta que você faz para o modelo, ele vai te dar uma resposta. Cada vez que você faz uma pergunta, pode ser uma mesma pergunta diversas vezes, cada vez, né, pode ser que tenha, né, uma resposta diferente. Então esse já é um primeiro obstáculo. Aí vai ter outros obstáculos, como validação externa, né? Então a resposta que eu obtenho para uma pergunta pode ser diferente da resposta que você obtém para essa mesma pergunta. E também a robustez aí da resposta. Vai ter parâmetros aí que a gente consegue configurar do modelo, né? Que podem justamente entregar respostas diferentes conforme os parâmetros, né? Então, a gente tem que tomar esses cuidados ao estruturar esse exercício. E aqui a ideia é a gente fazer, né, um exercício que tente resolver essas dificuldades, né, que podem surgir. Então, como que eu implementei aqui esse exercício? A primeira coisa que você tem que fazer é escolher um modelo, né? Então, tem vários disponíveis atualmente. Cada dia surge um novo, né? Os mais famosos é o ChatGPT da empresa OpenAI, provavelmente é o mais famoso. E tem também, né, o Bard da empresa Google, certo? Então cada um vai ter aí as suas características, né? E aqui no exercício em questão eu escolhi utilizar o modelo da Google, certo? Que é o PALM. Então esse modelo PALM é um modelo LLM que dá ali a origem, né, ao Google Bard, certo? Que vai ser ali a interface, né, que você acessa, um chat, né, faz uma pergunta, obtém uma resposta. Por trás disso tem esse modelo PALM. Eu escolhi ele por dois motivos, né? Então, primeiro que ele é constantemente atualizado, segundo a informação que está no site da Google, a última atualização foi em maio de 2023. E também ele é gratuito, totalmente gratuito para você utilizar. Você tem ali uma API, você tem uma biblioteca de Python, você tem uma API que você consegue utilizar em qualquer linguagem, né? No R, no Python, tanto faz. Então, tem várias facilidades, certo? Já o ChatGPT, né, ele vai ter ali uma API que é paga. Você tem que
colocar o teu cartão de crédito ali para poder utilizar. Então vamos utilizar aí esse PALM da Google para performar aqui esse exercício aí de previsão. Aí que está as informações lá do site da Google, né? Então ele diz aqui que ele consegue extrair dados ou gerar dados, dar recomendações, resolver problemas, gerar texto e tudo mais. Então, acho que vai nos servir aqui para essa tarefa de previsão. Aí eu vou utilizar esse modelo, especificamente o modelo Text Bison 001, essa nomenclatura aqui está lá na documentação técnica do Google, né? E aí esse modelo, né, ele tem alguns parâmetros que você consegue definir para configurar a resposta, o tipo de resposta, né? Como que vai ser dado para você conforme a pergunta, tá? Aí eu vou utilizar os parâmetros padrão do modelo, tá? Que é a temperatura igual a 0,7, o top K igual a 40 e o top P igual a 0,95, tá? Aí se você quiser saber detalhes sobre o que é cada parâmetro, vai lá na documentação. Lá vai estar explicando bem por cima o que é cada coisa, mas para você saber mesmo o que é, aí você vai ter que entrar lá no paper, ler todos os detalhes técnicos, né? Que vai ter bastante detalhe ali para você entender certinho o que é cada coisa, tá? Então, dito isso, escolhemos o modelo. Segunda questão aqui é como que a gente vai obter previsões, né? Então, ele é um modelo de linguagem, certo? Ele não entende necessariamente, né, de números, né? Então, você tem que fazer uma pergunta, né? Então, você tem que dar uma entrada textual para o modelo e você vai receber como resposta, né, também um texto, né? Então, como que a gente faz para utilizar esse modelo que não é, por exemplo, um modelo de séries temporais tradicional, como, por exemplo, um modelo ARIMA, ou um modelo aí de Machine Learning, que seja, né, que entende, né, basicamente de tabelas de números. Esse modelo ele não entende. Então, como que a gente estrutura a mensagem que a gente vai dar para o modelo para que ele entregue para a gente previsão, certo? Então, vamos ver como que isso funciona. Aí vai ter duas principais abordagens de você utilizar, né, esse modelo. A primeira delas vai ser você, por exemplo, o IPCA, né, uma variável que tem aí novos valores, observações mês a mês. Então, cada mês tem uma nova observação, cada mês você vai querer gerar uma nova previsão. Então, você poderia ali utilizar, né, acessar o modelo a cada mês, né? Então, mês de janeiro, vou lá e pergunto para o modelo qual que é a previsão para 12 meses à frente. No mês de fevereiro, vou lá e pergunto qual que é a previsão para mais 12 meses à frente. E assim por diante. Então, essa é a primeira abordagem. Provavelmente você vai precisar de anos e anos até ter uma base de dados interessante de previsão do modelo, para você poder avaliar se ele tem uma boa qualidade de previsão. A segunda abordagem, né, é fazer o que a gente vai fazer aqui, que é informar, né, na pergunta para o modelo, dizendo para o modelo que ele assuma, né, uma determinada persona, né? Então, como que isso funciona? A gente vai dizer para o modelo, ó, assuma que você está, por exemplo, na data X, na data aí, por exemplo, 1º de janeiro do ano X, certo? E a partir dessa data, produza previsões para 12 meses à frente para o IPCA. Então, por que isso é melhor do que a primeira abordagem? Porque esses modelos, né, de linguagem, eles entregam respostas contextuais, né? Então, se você apresentar um contexto, uma data para a qual você quer que o modelo assuma que ele vai utilizar informações até essa data, né? Então, é um contexto. Ele vai utilizar esse contexto, né, condicionar a resposta do modelo a esse contexto, né? Então, essa é a sacada que a gente vai utilizar, criar uma persona para cada pergunta, para cada previsão, um horizonte de previsão que a gente quer obter pelo modelo, certo? Então,
em geral, né, a ideia é essa. A gente vai informar uma data de corte, né, você pode entender assim. O modelo ele vai utilizar as informações que ele tem disponível até essa data de corte e produzir previsão dali para frente. Então a gente evita ali o problema de data leakage, né, que é vazamento de dados, onde, por exemplo, o modelo utilizaria dados do futuro, né, que ele já conhece para produzir a previsão. Não é a ideia, né? Então, para usar o modelo na prática, a gente precisa tomar esse cuidado. E a ideia é produzir previsão 12 períodos à frente, né? Utilizando aí uma janela de períodos, né, de tempo, desde janeiro de 2019 até outubro de 2023, que são dados aí que a gente já tem valores observados do IPCA, certo? E que o modelo também, ele, pelo menos até março de 23, ele também já tem informações sobre é, dados, né, notícias, né, o modelo foi treinado com notícias de portais, né, então o modelo já conhece, né, provavelmente sobre o desempenho, a conjuntura da economia brasileira, então provavelmente ele vai ser capaz aí de prever esse indicador, certo? E aí a gente vai estruturar esse prompt aqui, tá? Então, estou dizendo aqui para o modelo, assuma que você está no período tal, que é essa letra grega aí, e aí, por favor, me entregue a sua melhor previsão da variação mensal da taxa de inflação do Brasil, medida aí pelo indicador IPCA, que é publicado pelo IBGE, para os períodos T mais 1, T mais 2, T mais 3, T mais 4, até T mais 12. Esqueci de colocar aqui. Mas vai ser 12 períodos de previsão. E aí a gente pede para ele nos responder valores numéricos dessas previsões no formato de tabela, certo? E a gente toma o cuidado aqui de falar para ele não usar nenhuma informação que não estava disponível para ele depois, né, do período tal, para formular as previsões, certo? Então, esse é o prompt, né? É em inglês, né? Porque o modelo foi treinado em inglês, então tem que ser em inglês. Até fiz o teste em português, mas ele não funciona direito. Então, por exemplo, ó, na primeira data de previsão que a gente vai pedir para ele, né? A gente vai pedir para ele fazer previsão todo dia 15 de cada mês. Então, na primeira data, no dia 15 de dezembro de 2018, que é um mês anterior a janeiro de 2000, 15 dias anteriores a janeiro de 2019, certo? O IPCA ali é divulgado aí mais ou menos no dia 10 de cada mês. Então, no dia 15 de dezembro de 2018, eu vou pedir para ele a previsão de T mais 1, que vai ser janeiro de 2009, T mais 2, fevereiro de 2019, até T mais 12, que é dezembro de 2019. E assim por diante. No dia 15 de janeiro de 2019, eu peço a previsão para ele para fevereiro até janeiro, fevereiro de 2019 até janeiro de 2020. Acho que é isso. Então, essa é a nossa ideia aqui de utilização aí do modelo. Espero que tenha ficado claro. Aí, se você for entrar lá na API, dar esse prompt aí para o modelo, você vai obter aí, uma resposta parecida com isso daqui, não necessariamente igual. Então, eu pedi para ele ali a previsão em 15 de 12 de 2018, com esse prompt aqui, ele respondeu isso daqui. Variação mensal a previsão para a variação mensal do IPCA. Obviamente, tudo errado, né? Bastante errado. Pedi a previsão para ele em 15 de 1 de 2019, com esse prompt aí. Ele deu aqui esses outros 12 pontos de previsão. Agora, bem menos distantes, né, do que a primeira resposta. E a gente repete esse processo, né, sucessivamente, iterativamente, né, para todo esse período aqui, certo? Então, avaliando aqui essas primeiras respostas, né,
primeiro passo importante para você saber se o modelo entende o seu prompt, né? Entende o que você quer que ele entregue, né? Então faz ali um prompt de teste, como eu fiz aqui, e vê se ele entendeu o que você quer fazer, a tarefa. Então, a princípio ele está entendendo que eu quero previsão para o IPCA, só ele não está, de repente, bem treinado com dados do IPCA, né? Então esse primeiro prompt aqui é, é, elucida esse problema, certo? Mas em geral dá para ver que ele entende o que é para ser feito. De repente ele não foi muito treinado com textos de notícias, né, de indicadores do Brasil, né, que são mais divulgados em português e o modelo foi treinado em inglês, né? Então os poucos portais internacionais em inglês que divulgam notícias do Brasil, né, provavelmente não tem muitos dados, e aí por isso que as previsões não vão ser tão interessantes quanto se o modelo tivesse sido treinado com textos em português, por exemplo. Certo? Então, isso é um desafio. Mas seguindo adiante, a gente repete esse procedimento, né? Generaliza para todo o período, como eu falei, e compara, né, nesse gráfico aqui, o erro das previsões desse modelo, LLM, da Google, né, com as previsões de mercado, lá do relatório Focus. Então, as previsões de mercado eu peguei lá o Focus do dia aproximadamente 15 de cada mês, a previsão mediana, disponibilizada ali no site do Banco Central, certo? E aí calculei, né, o erro do Focus, calculei o erro do modelo LLM, e botei nessa métrica RMSE, e eu calculei esses erros, né, por horizonte de previsão, 1, 2, até 12 meses à frente. Que esse erro aqui é a média, né, de cada data de previsão que a gente foi pedindo para ele, tá? Então dá para ver aqui que o modelo LLM, né, ele performa bem pior, né? Tem uma qualidade aí de previsão bem inferior à previsão aí do Focus, que é bem mais acurada, certo? Então, vários dificuldades, né, e obstáculos que a gente pode ter, e algumas dessas questões, né, eu tentei destacar aqui. De repente, a principal, né, motivo de a gente ter alcançado esse resultado aqui, insatisfatório, de repente, né, para algumas pessoas, é essa questão, né, do treinamento do modelo, né, em linguagem inglesa, né? Então, tem esse problema para a gente utilizar com dados que vêm, né, de um país de língua diferente, certo? Mas está aí o trabalho, eu espero que tenha sido interessante, né, e dá para daqui em diante, né, generalizar isso para mais aplicações, né, e também outros modelos, né, dá para adaptar isso, certo? E como eu falei, o código está disponibilizado aqui no material, tem aqui o código de R, que é o código principal, e o código de Python é o código ali para obter as respostas do modelo utilizando a API do Google, tá? Então tem que ser utilizados os dois scripts em conjunto para obter o resultado aqui final, tá? Aí se houverem dúvidas, se precisar que explique o código, mandem aí para análise macro, né, uma mensagem, que de repente uma outra oportunidade eu gravo um vídeo somente explicando o código, certo? Então espero que tenha ficado tudo claro, eu vou ficando por aqui e até a próxima.